Agora é de arrepiar. O duelo milionário entre Leila Pereira e Marcos Lamáquia. Contrato foi vazado e eu trago informações importantíssimas nessa sexta-feira. Vamos atualizar todos os passos do mercado da bola no Vasco. Próximo de contratação, negou todo o interesse e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar por dentro de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu like, o seu joinha, avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco da Gama é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, sobe nos top trends a marca Vasco, então acaba sendo um pouco mais vantajosa para a mídia. Você aí fez sua parte com seu like, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de clicar no botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Corre ali, se inscreva no canal para fazer parte de mais de 110 mil inscritos aqui nesse vídeo. Vamos falar muito de Vasco e vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, e foi de arrepiar. Nós vamos trazer aqui uma informação muito importante sobre um contrato vazado. É isso mesmo, hein? A informação é que o contrato vazou, acesso a números contratuais. Mas antes, quero atualizar sobre o mercado da bola. Falando sobre Santiago Sousa, tá? O jogador treinou hoje pela manhã normalmente no CT do Racing, deve ir a campo amanhã contra o Tigre às 8h30 da noite. E vou trazer aqui um detalhe sobre a negociação, né? O Vasco ainda continua negociando com o jogador, tá muito próximo, tá? Porque o Sousa declarou e falou lá para dirigentes do Racing: quero jogar no Vasco. O Vasco tá dando, né, uma valorização salarial muito boa ao volante de 27 anos. Então, dentro desse aspecto, para o Sousa, o Vasco seria uma excelente opção agora na carreira por conta da valorização salarial. É quase 3 vezes mais do que ele ganha hoje no Racing. Só que o Racing quer um valor específico e o Vasco está esbarrando aí em 2,5 milhões de reais para dar esse cash, né, à vista ali num valor considerável ao Racing, né? Essa diferença, né, vem causando um pouco de transtorno nessa negociação em que os torcedores do Vasco querem muito a contratação de Sousa, que está próximo. O jogador já aceitou, faltam apenas detalhes entre Racing e Vasco. E essa novela se arrasta, né? O imbróglio dessa negociação vem se arrastando, mas continua e a gente pode ter um fechamento positivo muito em breve. Especulado no Vasco, o volante Nathan Silva e seus representantes responderam: não negocia com o Vasco. Tanto o Nathan quanto pessoas ligadas ao Vasco negaram qualquer contato. Nathan está no Pumas e já foi especulado algumas vezes no Cruz Maltino. Só para tirar aqui a sua dúvida. E falando também sobre o mercado da bola, a gente tem que falar sobre o De Ossa, né? Nelson De Ossa praticamente fora de qualquer planos do Vasco agora, tá? A situação com o Bet evoluiu e o jogador deve ficar na equipe verde-branca, como eles chamam lá na Espanha. Então tá aí o Nelson De Ossa praticamente descartado no Vasco, tá? Informações sobre o mercado da bola, a gente vem atualizando vocês aqui toda hora e a gente vai voltar com certeza falando sobre esse tema que é muito importante. Mas antes eu quero falar o seguinte: olha só, hein? Contrato vazado. É isso mesmo, hein? A informação do jornalista Rafael Zarco é o seguinte: o contrato do Vasco com a Nike não tem pagamento fixo e os valores assustaram a torcida. É isso mesmo, a gente que imaginou, né, que seria um baita patrocínio, que as coisas seriam resolvidas, parece que financeiramente não. Bom, todo mundo sabe que o Vasco assinou, né, um contrato com a Nike em maio de 2025, válido de 2026 a 2032. Bom, e diferente da maioria dos acordos de fornecimento esportivo, não existe pagamento fixo anual. Bom, a principal fonte de receita através dos royalties será aplicada nesse contrato, ou foi aplicada nesse contrato, e a venda de produtos licenciados. Bom, só para vocês entenderem, até 200 mil produtos vendidos por ano, o Vasco ganharia 12% dos royalties, tá? Mais de 500 mil produtos ganharia 18%.
Em um cenário de 400 mil produtos, só para trazer um exemplo aqui, o Vasco receberia cerca de 10 milhões e 800 mil royalties, vendendo 400 mil produtos, tá? Bônus por título. E vazou também. A Nike também pagará premiações caso o Vasco seja campeão mundial de clubes. Aí ia pagar R$1,5 milhão se o Vasco for campeão mundial de clubes. Ridículo, né? Muito baixo, né? Se o Vasco for campeão da Libertadores, a Nike pagaria R$600 mil. Se o Vasco for campeão brasileiro, R$400 mil. Se for campeão da Copa do Brasil, R$325 mil. Se for campeão da Copa Sul-Americana, R$275 mil. Campeonato Carioca, R$100 mil. E outros torneios como Recopa, Supercopa também possuem ali alguns valores específicos. Muito baixo, né? Bem baixo. Não paga um salário de um jogador a premiação se o Vasco for campeão. Bom, investimento em marketing. A Nike também garantiu nesse contrato um mínimo de 2 milhões por ano em ações de marketing, que é bom para a marca, né? Enfim, materiais esportivos, o Vasco, a fornecedora vai entregar para o Vasco cerca de 7 milhões e 200 mil reais por ano em materiais esportivos, tá? Para o futebol do Vasco, além de 3 mil produtos anuais para o uso institucional, para os funcionários. A Série B pode afetar muito, tá, o contrato com a Nike, porque 2 anos consecutivos na competição a redução é de 30% nos royalties mínimos e no investimento em marketing. 3 anos consecutivos na Série B, o Vasco poderia rescindir o contrato mediante o aviso prévio de 12 meses. Bom, a situação caiu como uma bomba, né? Porque muita gente estava falando muito sobre esse contrato. E olha só a informação que a escolha pela Nike dividiu a diretoria do Vasco, hein? Então esse racha que aconteceu pode ter vindo também daí, porque uma ala defendia o prestígio e o posicionamento global da marca, que é a Nike. Com toda certeza, a gente não pode nunca vamos poder aqui falar que a Nike não tem credibilidade. Mas essa ala também preferia a Puma, que teria apresentado uma proposta financeiramente considerada mais vantajosa. Então a Puma, que acertou com o Fluminense, né, teria oferecido mais dinheiro do que a Nike. E essa ala da diretoria que aceitou, que deve ser a ala do Pedrinho, foi mais pelo prestígio da marca do que pela grana. Além disso, a matéria destaca que os royalties da Nike são inferiores aos de alguns concorrentes, tá? O que chegava aí a 18% a 20% com projeção a 400 mil vendidas, né? Abaixo do Flamengo, que chegava a 35% dos royalties. É quase o dobro que o Vasco vai receber. Bom, situação grave acerca desse vazamento, né, desse contrato. A matéria já saiu, tá na internet rolando, todos os valores estão atualizados. E confesso para você que fui pego de surpresa, tá? O Vasco não recebe nada fixo anual. Está ali com a Nike e, enfim, depende muito de muita coisa. Rapaz, não é fácil não, galera. Não é fácil não. Mas, enfim, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Quero perguntar uma coisa para vocês sobre um duelo milionário. Frente a frente, Marcos Lamáquia e Leila Pereira. Ué, mas como assim, Link? Marcos Lamáquia e Leila Pereira, duelo milionário frente a frente? Sim, exatamente isso. A final do Campeonato Brasileiro Sub-20 reúne uma valorização na sua base milionária. Vou dar só um exemplo aqui. Se o Vasco for campeão brasileiro Sub-20 em cima do Palmeiras, os garotos da base, ali os 27, 28 que tem no elenco, eles irão ter um upgrade de valores de mercado, porque foram campeões Sub-20. Automaticamente, um jogador que vale 2 milhões ia valer 4, o outro que vale 5 vale 6, o outro que vale 10 vai valer 15 e assim vai. Multiplicados por 25, 27 vezes, o valor extrapola 100 milhões em valorização na sua base. Então, está frente a frente um duelo milionário. A base do Vasco, que obviamente todo mundo já sabe, já está negociado o Vasco com o Marcos Lamáquia, é questão de tempo e processos jurídicos, contra a base do Palmeiras, dirigido por Leila Pereira, que também, se o Palmeiras for campeão brasileiro, vai ter uma supervalorização nos valores da sua base. Automaticamente, quem ganha esse valor milionário valorizando os seus ativos? Marcos Lamáquia com o Vasco ou Leila Pereira com o Palmeiras? Alguém vai ter esse upgrade financeiro na sua base.
na semana do dia 26, que é o primeiro jogo em São Januário, e depois voltando na semana do dia 2 de setembro no Allianz Parque. Duelo milionário, Marcos Lamacchia ou Leila Pereira vai faturar de maneira indireta, valorizando seus produtos de um lado ou de outro. Quem vence? Obviamente, eu vou torcer para o Marcos Lamacchia, comprador da SAF do Vasco, já assumiu o Vasco já nos próximos meses, com a base mega valorizada, com os garotos da colina valendo o dobro ou triplo, né, do que valem hoje, e a gente vai torcer para que esses milhões se concentrem aqui no Vasco da Gama. E você? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Quero saber o que você está achando sobre todos os assuntos. Vá lá nos comentários, vou dar uma passada lá, que eu também quero saber de onde você está falando. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Live 6h50 da noite. Temos também live 10h30 da noite. Eu aguardo vocês nesses 2 programas ao vivo para a gente trocar muita ideia. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.